Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, estou mais uma vez aqui, Marcos Rosa, falando um pouquinho mais sobre a NR13, sobre esse mercado fantástico, né? Que é a NR13. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, itens que são exigência da norma NR13. Que itens que a norma NR13 exige para vasos de pressão? Nós sabemos aí que a norma NR13 ela é uma norma que abrange, né, não só vasos de pressão, mas também tanques metálicos, tubulações que interligam vasos de pressão e caldeiras com classe de fluido de A e B, e tanques metálicos também com classe de fluido A e B, e também caldeiras. Então são esses 4 itens, né, que a norma NR13 ela abrange e ela entrega então aí todas as diretrizes para realmente fazer essa fiscalização. E hoje nós vamos olhar o item 13513 da norma NR13, onde fala ali, deixa bem claro, alguns itens que realmente precisam encontrar, né? Você que é um profissional habilitado, um inspetor, precisa encontrar esses itens dentro ou no funcionamento do seu equipamento. É um item só que eu vou mostrar, né? O item 13513, que fala que os vasos de pressão eles devem ser dotados, né, de alguns itens, e o item que eu vou mostrar aqui é o item B, a linha B, tá? Então anota aí, quem estiver me ouvindo, né, 13513, a linha B. Lá fala o seguinte, eu vou ler na íntegra essa linha, tá? Vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. Se também submetidos à pressão positiva, devem também atender a linha A desse mesmo subitem, que seria as válvulas de segurança, né, as PSVs. Então aqui o detalhe são os vasos de pressão que trabalham com vácuo. Como que é isso, gente? Então imagina o seguinte, em alguns processos industriais, você tem tanto vaso de pressão que trabalha com vácuo somente, né, somente pressão negativa. Eu vou dar um exemplo aqui, nós temos aí extratores, alguns dessolventizadores que trabalham com vácuo total para que eles realmente façam aí a segurança, né, do equipamento, não tenha nenhum tipo de vazamento desses fluidos. Temos também as peneiras moleculares, né, que transformam o álcool hidratado em álcool anidro. Essas peneiras moleculares têm ali uma série de equipamentos que trabalham também com vácuo, e esse vácuo já é um vácuo bem maior, em torno de 0,8 negativo, quase, né, um quilo negativo, ou quase um vácuo absoluto. Até inclusive esses equipamentos já são calculados com vácuo absoluto. Esse é um tema para um outro mentor áudio, né? Mas imagina que esse item aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: ou você pode colocar, então imagina um vaso de pressão que só trabalha com vácuo, ou você pode colocar nele um dispositivo quebra-vácuo, né, que a gente chama uma válvula de segurança quebra-vácuo, ela fica calibrada, ou ela fica já ajustada para abrir caso esse vácuo ultrapasse o valor que foi calculado, aquele equipamento, ou você pode usar um outro mecanismo ou outros meios previstos em projetos. E aí a pergunta que surge é essa: qual é esses outros meios previstos em projeto? E aí a norma NR13 ela traz um item muito interessante, né, que é a perguntas respondidas da norma NR13. Na pergunta de número 13, né, da norma da perguntas respondidas, tem exatamente essa pergunta lá. Fala só, de acordo com o item 13513, a linha B de bola, os vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança quebra-vácuo, foi o que eu falei, ou outros meios previstos no projeto. O que são esses outros meios previstos no projeto? Aqui fala o seguinte, que esses vasos de pressão, eles, quando submetidos à pressão negativa ou vácuo, devem ser submetidos a dispositivos mecânicos ou dispositivos de segurança quebra-vácuo. E esses outros dispositivos podem ser o quê? O que a gente chama de sifão. Então imagina que você pode ter ali um dispositivo tipo sifão, que você calcula o peso hidrostático, né, desse líquido. Geralmente a gente usa água, né, num sifão como esse, desse líquido que está aí na curva do sifão, para que você consiga então garantir a integridade do equipamento e ele não venha
talvez até a entrar em colapso, né? Eu vou mostrar aqui uma foto, depois eu estou gravando isso aqui em vídeo, tá? Depois a gente vai colocar isso também na internet, mas você que está me ouvindo pode ver aí a figura de número 17 do item, né, de perguntas respondidas. Aí mostra o dispositivo de segurança para vasos que trabalham em vácuo. Esse é exatamente o dispositivo tipo sifão que deve ser calculado através de cálculos de engenharia. Então, como funciona isso? Imagina que você tem uma tubulação que sai do seu equipamento, né? Tem uma curva descendente, uma curva para baixo, né? E a boca dele fica lá para cima. Essa curva, ela vai ter uma quantidade X de fluido, ou de água no caso, e quando o vaso ele sofreu um vácuo acima do que foi calculado para aquela quantidade de fluido que está ali, o vaso vai chupar aquela água para dentro do vaso. E quando o vaso de pressão ele fizer uma pressão positiva acima do que ele foi calculado, também com base no cálculo da coluna d'água que está ali dentro do sifão, ela vai expulsar aquela água. Então, imagina que você tem ali um dispositivo de segurança, vamos falar assim, meio caseiro, né? Porque você pode colocar isso de acordo com os cálculos. Ah, Marcos, mas que tipo de cálculo é esse? E aí eu te falo, né? Os cálculos que são feitos nesses dispositivos de segurança, tipo sifão, eles são baseados na quantidade de fluido interno desses tubos ou desses sifões, certo? Então, um exemplo, se eu tenho uma quantidade de fluido maior do que a exigência do equipamento, ele vai murchar e esse fluido não vai ser sugado, porque o peso hidrostático dele está maior, você entendeu? Então, por isso que tem que ser bem calculado isso. E mesmo você tendo um dispositivo de segurança como esse, que é o dispositivo tipo sifão, ele deve ser testado, ele deve-se ter um cálculo, né, desse fluido, desse dispositivo, e também uma ART. Então, se você é um profissional habilitado e está entrando no mercado da NR13 e fizer um dispositivo como esse, você tem que então entrar, né, com toda a responsabilidade técnica. É interessante que recentemente eu lancei um e-book, né, tá até à venda, se você for no meu Instagram, no Linktree, e depois desse vídeo eu vou deixar aqui também o e-book para que vocês vejam. Quem não é aluno meu, né, é muito legal, é muito interessante esse e-book, porque além dele ter 4 modelos de relatório, além dele ter também videoaulas explicando como usar os modelos de relatório, como entrar no mercado da NR13, ele tem também algumas planilhas de cálculo que eu coloquei lá como bônus. E uma das planilhas de cálculo que está no e-book é justamente o cálculo para um sifão como esse. Então você tem isso planilhado nesse documento, nessa planilha de cálculo, para você realmente colocar lá qual que é a quantidade, qual que é a pressão negativa, e ele vai te dar qual que é o diâmetro e qual que é a quantidade de água que você precisa usar para o seu sifão. Muito interessante esse e-book, tá? Um e-book baratíssimo. Esse aí realmente é o primeiro passo. Eu costumo dizer que é o primeiro passo para quem quer entrar no mercado da NR13, é esse e-book, que custa R$ 97,00, tá? Tá lá na bio do meu Instagram. Quais equipamentos que geralmente trabalham com vácuo? Eu trouxe aqui um exemplo apenas, né, de uma empresa que fabrica etanol, que é que são as dornas de fermentação alcoólica. O que é uma dorna de fermentação alcoólica? É um equipamento de grande porte, um equipamento que tem geralmente entre 2.000 e 2.500 metros cúbicos de volume interno, e eles trabalham com um fluido, que é um fluido que antecede aí o etanol, né? Então imagina que é uma espécie de mosto, uma espécie de caldo ali, que vai depois fazer a condensação para tirar o etanol dele. É interessante que esses equipamentos eles são fechados, eles não são abertos para a atmosfera. Por quê? Porque quando você tem gases, né, você expulsa esses gases, joga eles fora, você está jogando o etanol fora, porque imagina que aquela temperatura já está tendo algum tipo de reação química e você está expulsando, então, parte desse etanol no vapor, que na verdade é o CO2, né, que é o gás carbônico proveniente dessa
dessa reação química de fermentação. E essa fermentação, na verdade, quando você fecha, enclausura esse equipamento, por ele ter um volume geométrico muito grande, ele acaba se enquadrando na NR13. Então as dornas de fermentação, elas são realmente, né, enquadradas na NR13 quando você tem aí a recuperação do CO2. Então, a primeira pergunta que você vai fazer para o seu cliente, que é uma usina de açúcar e etanol, é: você faz recuperação do CO2 das colunas de fermentação? Se a resposta for sim, então você tem que fazer realmente o cálculo de produto PV, e se a dimensão dela for essa que eu estou falando, que a maioria são assim, você realmente tem aí vários vasos de pressão. E aí, essas colunas ou essas dornas, elas trabalham com pressões negativas, né? Elas variam entre positiva e negativa, que é o exemplo que eu dei ali. E elas, então, a maioria dos clientes, a gente indica fazer esse tipo de dispositivo de segurança com base nesse sifão, com base na pergunta 13, de número 13, do Perguntas Respondidas da NR13, tá bom? Então você consegue aí garantir a integridade e a segurança dessas dornas. Existem históricos de dornas como essa que murcharam por causa da pressão negativa. Nossa, Marcos, mas para murchar um equipamento desse tamanho não tem que ser uma pressão muito alta? Na verdade não, né? Porque quando você tem uma pressão relativamente alta, mas que esteja acima da pressão que foi calculado o equipamento, você já vai ter o colapso. Então é isso que acontece quando você não usa critérios, né, para realmente ajudar você nesses cálculos, memorial de cálculo e assim por diante. E aí, só para a gente finalizar, existem aí outros, né, equipamentos que trabalham também com vácuo, ora positiva, ora negativa, e isso tem realmente dado muito trabalho, porque às vezes não é considerado a pressão de vácuo, é considerado somente a pressão positiva, nesses casos que ela trabalha ora com positivo e ora com negativo. E aí que está o perigo, porque você protege o seu equipamento contra pressões positivas e não protege ele contra pressões negativas. E quando ele entra em colapso, né, como vocês estão vendo aqui na foto, que eu estou mostrando aqui no vídeo, vários equipamentos colapsados, e isso pode gerar o quê? Imagina que um equipamento desse ele pode rachar ou trincar na hora do colapso e o fluido ele vai vazar de qualquer forma. E a maioria desses fluidos que trabalham nesses equipamentos, nesses processos industriais, são de alta temperatura. Eles estão ali acima talvez de 70 graus, 80 graus, e com certeza se pega numa pessoa isso pode gerar muitos problemas, né? Bem, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje, que é como funciona, né, esse dispositivo de segurança, que na verdade é um dispositivo de segurança projetado pelo profissional habilitado, que serve aí tanto para sistemas que trabalham com vácuo, ou ora com vácuo, ora com pressão positiva. É claro que essas pressões são baixas pressões, você deve entender isso, né? Que o sistema de sifão, esse dispositivo de segurança tipo sifão, é um sistema que utiliza aí a coluna d'água. Então, coluna d'água são pressões bem baixas para que você tenha aí realmente um resultado satisfatório dentro desse dispositivo de segurança que garante aí a integridade dos equipamentos. Bem, pessoal, eu queria só dar mais esse lembrete. Aqui na parte de baixo desse vídeo eu estou deixando então um link para você acessar o nosso e-book, né? Para você fazer a compra desse e-book, um preço promocional para você que você então consiga aí entender um pouco melhor de como você precisa agora fazer para entrar no mercado da NR13 de vez. Esse é o primeiro passo, né, de muitos passos aí que você vai dar com certeza dentro do que eu estou aqui te entregando de conteúdo, beleza? Tamo junto e é só o começo. Valeu, galera!